E os assintomáticos são aqueles incidentais, que a gente eventualmente tem uma dor de cabeça que não tem nada a ver com um aneurisma e durante um rastreamento, né, para saber o que está acontecendo, encontra a lesão. A pessoa vai fazer um exame de diagnóstico para saber o motivo da dor de cabeça. Da dor de cabeça e nesse rastreamento. Às vezes a dor de cabeça nem tem a ver com aneurisma, mas ali... Como é que qual é o exame que se faz para ver se tem um aneurisma? São as angiorressonância e a angiotomografia que a gente inicia o processo de rastreamento, que são exames não invasivos. A angiorressonância, inclusive, não precisa nem de contraste, né? O paciente entra na máquina de ressonância e ele faz uma reconstrução de toda a árvore arterial do cérebro e ali aneurismas de até 2, 3 milímetros são visualizados em até 87% dos casos. Então, como muitas pessoas que têm aneurisma não apresentam sintomas, seria interessante, então, um exame de check-up de quando em quando? É interessante essa questão do check-up, porque muita gente fala fazer check-up de tudo e esquece que o cérebro é o que, se for danificado, é o único que não tem jeito da gente fazer grandes reparos, né? Então, assim, é difícil a gente indicar uma angiorressonância para todo mundo, né? Mas se for pensar, todo mundo pode ter uma probabilidade de desenvolver aneurisma, mesmo que não seja pela história familiar. Então, assim, a gente se atém geralmente a essa questão da história familiar ou então desses fatores de risco associados, né? Para poder direcionar melhor o rastreamento do aneurisma. Uhum. E aí, a partir de que idade? A partir da adolescência, se não tiver sintoma, né? Logicamente. Nossa. No final da adolescência, adulto jovem, né? Agora, toda dor de cabeça é preocupante, né, Marcelo? É o tal negócio, a gente nunca sabe o que é, não tem jeito da gente olhar através da cabeça e identificar qual que é o motivo ou não, né? Uhum. Então é sempre interessante você estar investigando isso aí, justamente para estar esclarecendo que muita gente quer saber se realmente não tem nada e já esse esclarecimento já alivia um punhado de... Com certeza. E o aneurisma pode ser tratado, para ele ser tratado, ele não precisa necessariamente se romper. Não. Pelo contrário, é muito melhor que ele seja tratado antes. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da prevenção do rompimento. Certo. Na verdade, assim, quando você tem um aneurisma não roto, a chance da gente ter uma complicação durante o procedimento de oclusão dele, porque você achou um aneurisma, ele tem que ser ocluído. Você tem que excluir da circulação para aquilo ali não virar um chamado derrame, né? Ele explode, rompe e ali forma o derrame. No processo de obliteração do aneurisma não roto, para você ter uma ideia, o paciente fica em média, quando não tem maiores complicações, 3 a 4 dias de internação, entendeu? Seja pelo método de microcirurgia ou por endovascular. Então, quer dizer, não tem maiores complicações, porque as técnicas hoje estão avançadas que permite de se excluir essa lesão sem muitos contatos com o cérebro. Você entra praticamente pelo espaço subaracnoideu, onde as artérias se alojam, né, separando e protegendo o cérebro, fecha o aneurisma e, enfim... Bom, entra onde? Entra como? Isso assim, pela cirurgia, pela microcirurgia, é feita uma incisão. Atualmente a gente tem usado incisões cada vez menores, né? Faz um acesso, uma janela é feita no crânio, e esse acesso a gente chega na base do crânio através das principais artérias e com o controle proximal delas, vai seguindo até o ponto do aneurisma. O outro procedimento é por endovascular. Você funciona uma artéria na perna e vai com o microcatéter até dentro do aneurisma e oclui ele. E oclui com stent? Não, com coil. É tipo uma molinha. Você imagina como se fosse uma molinha, que ela vai se alojando ali e ela junta o sangue e forma um coágulo denso. É como se fizesse um reforço ali, né? Isso. Lá dentro da bolinha você coloca um reforço dentro da artéria, por dentro né? da artéria. Por dentro da artéria. Porque ali a pele está enfraquecida, é uma parede mais enfraquecida, e esse reforço vai dar uma sustentação dessa pele. Aí você pode perguntar, mas se existe o procedimento de colocar por dentro da artéria, por que existe, por que então, abre, né? a microcirurgia? Mas isso é fácil de se explicar. Você imagina que durante a microcirurgia ou durante o procedimento de endovascular, você está lidando com uma estrutura friável. O aneurisma, geralmente, ele apresenta uma parede arterial bem friável. E durante o procedimento endovascular, se eventualmente existir uma força radial que exerce uma tensão maior do que a parede do aneurisma pode tolerar, aquilo pode também ser catastrófico. E durante a microcirurgia, você tem controle absoluto dos vasos. Você coloca um clipe maior, como se fosse fechar um registro para garantir. Para garantir, e depois você vai e arruma o aneurisma. Ambas as técnicas existem vantagens e desvantagens.
É por isso que é interessante sempre frisar que tem que existir uma equipe multidisciplinar que domine bem as duas técnicas, assim como uma equipe de neurointensivismo que venha a arcar com as possíveis complicações dos procedimentos, né, para decidir não o que é melhor para o cirurgião, mas sim o que é melhor para o paciente. Com certeza. Né? Aquelas aneurismas muito pequenas, abaixo de 5 milímetros, a gente tende a indicar mais a microcirurgia quando está afastado da base do crânio, porque aquilo ali a gente tem um domínio maior da lesão. Agora, as aneurismas mais próximas à base do crânio, então que vem da circulação posterior, a gente tende a indicar primeiro a endovascular, logicamente se atentando. Se não tem uma artéria muito próxima, que a endovascular eventualmente também possa fechar. Então, toda essa constelação, né, de problemática, a gente dissolve ela unindo as estratégias dentro da equipe neurovascular. Então, é interessante frisar que tem que existir um grupo capaz de Tem que existir dominar. A indicação. Isso. Né? E interessante é que o grupo trabalha junto. Não existe essa coisa de que puxar a sardinha mais para um lado, né, doutor? Não. A gente tem que pensar, na verdade, que o resultado bom do paciente é o resultado bom para a gente. Com certeza. Isso faz uma diferença, né? Com certeza. Bom, e quando o aneurisma se rompe? O que acontece dentro do cérebro? O que esse derrame de sangue pode ocasionar nesse cérebro? Quais são as sequelas que o paciente pode vir a ter se por acaso ele não for socorrido num tempo hábil? São assuntos para depois do intervalo com o doutor Marcelo Martins Teixeira, neurocirurgião. Até já. Estamos de volta. O programa Boa Vida hoje, na primeira entrevista, fala sobre aneurisma cerebral. Nosso convidado é o neurocirurgião Marcelo Martins Teixeira. E a gente estava aqui falando exatamente do que se faz quando uma pessoa começa a passar mal por conta do aneurisma.